Olá! Seja bem-vindo ao podcast Graça e Apostolado. Bom, hoje nós vamos iniciar com um tema bem interessante e talvez tirar a dúvida de muitos abençoados que nos assistem. E o tema será Aleluia versus Abba Pai. O que normalmente nós escutamos no nosso dia a dia, no dia a dia de pessoas que dizem ser crentes, cristãos, é aleluia, a palavra aleluia. Nós escutamos muitas pessoas dizendo aleluia. Nós também sabemos que os dias de hoje nós dizemos Abba Pai, mas muitas pessoas ainda não sabem. Então eu queria que o Senhor explicasse um pouco sobre aleluia e sobre Abba Pai. Realmente tem muita gente que tem esse costume. E a maioria de nós, hoje, não falamos, mas a maioria de nós falamos aleluia, né? Sim. E num tempo passado. Porque era o normal entre o meio chamado cristão, ou sendo mais específico, no meio chamado religioso. Então, aleluia, é bonito de falar isso, né? Eu falei isso muitas vezes quando fazia parte do sistema religioso, porque é o que foi me ensinado, foi aleluia. E aleluia, se você olhar no evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, que é o evangelho que o ressuscitado mandou Paulo escrever, que está em 14 cartas, evangelho que está ou estão nas 14 cartas do apóstolo Paulo, não diz aleluia. Não diz, em lugar nenhum fala aleluia. Por quê? Porque aleluia era um costume daqueles diante da cruz. Aleluia era um costume daqueles que se viam como servos de Deus. Então era a maneira de louvar ao Senhor, de aleluia. Mas aquilo era um louvor ao seu Senhor e não a seu Pai. Porque antes que Jesus morresse naquela cruz e ressuscitasse, todos eram povo de Deus. Todos os homens e mulheres eram vistos como povo de Deus e não como filhos de Deus. E como povo de Deus, eles eram servos de Deus e por isso eles exaltavam a Deus com o corpo, com seus movimentos corporais e dizendo aleluia. Mas se você busca isso no Evangelho, você não vai encontrar aleluia. Vai encontrar o quê? Abba Pai. Por quê? Porque agora você não é servo tão somente. Você serve a Deus? Serve. Com o corpo? Não. Você serve a Deus com a mente. E você serve como filho e não como servo. Você é filho. E por você ser filho, você tem intimidade com seu pai. Sim. Então você diz Abba, né? Que vem lá do aramaico. Abba, pai, ou paizinho querido. Coisa que antes não se podia falar. Ninguém podia dizer que era filho de Deus. Se alguém... Olha, Jesus de Nazaré foi criticado quando, em algumas oportunidades, ele se disse filho de Deus, né? Sim. Então ele muitas vezes dizia que era filho do homem, porque não se podia dizer filho de Deus, porque isso era uma blasfêmia naquele tempo. Então, fica claro para nós hoje que a palavra que tem que sair como louvor de nossos lábios é Abba Pai, ou seja, paizinho querido. Aleluia é muito bonito, mas já passou, foi um outro tempo. Não cabe mais hoje como filhos. Você tem intimidade com Deus, você não precisa se arrastar no chão, você não precisa colocar o seu rosto no pó como era costume. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam agradar a Deus e eles iam a Deus com aquele Senhor terrível, sabe? Aquele Senhor mau, aquele Senhor que castigava. Ora, depois da ressurreição do Senhor, através do Evangelho, da incircuncisão,
que é o Evangelho da Graça, nós entendemos que hoje não há necessidade disso. Nós servimos a Deus com a mente, não com o corpo se rastejando. Nós podemos dizer Pai, Paizinho querido, Abba Pai, e não Aleluia, como simplesmente uma expressão religiosa. E hoje nós não precisamos pedir a misericórdia a Deus, porque Ele já nos deu toda a misericórdia. Todas as coisas. Depois da cruz. Depois que Ele ressuscitou, Ele consumou tudo que constava na lei. Porque essas coisas vieram misturadas com os ditames da lei de Moisés. Então havia aquela mistura, e como há hoje ainda, no sistema religioso você vê muita gente convidando aí para fazer parte daqueles rituais, daquelas cerimônias que faziam parte antes da cruz. Então, se esse costume estava lá atrás, não tem nada a ver conosco, cristãos verdadeiros, autênticos. Porque, infelizmente, muitos crentes se dizem cristãos, mas na verdade não são. Eles foram judaizados e continuam judaizando, porque o cristão autêntico, ele deixou aquelas coisas de antes da cruz. O próprio apóstolo Paulo, lá em Hebreus 6, ele diz, deixando já as doutrinas de Cristo. Falando de quem? De Jesus de Nazaré. Só que o sistema religioso continua com os mesmos costumes, como se a morte e ressurreição não fosse nada. Como se não tivesse um antes e um depois, como se não tivesse o velho pacto ou a velha aliança e a nova aliança e o novo pacto, que é o que nós estamos vivendo hoje. E ainda misturam, né? Jesus Cristo de Nazaré. Eles dizem Jesus Cristo de Nazaré. Quanto Jesus de Nazaré foi um e Jesus Cristo foi outro. Então... Pois é, eles não conseguem ver a diferença. Porque aqueles que estão envolvidos com a religião ela oprime tanto as pessoas que elas param de pensar. Elas não analisam aquilo que estão falando, elas simplesmente vão sendo guiadas por aqueles que se dizem pastores, por aqueles líderes. E aí eles vão caminhando no erro. Aí está toda a confusão. Então eles não conseguem separar o judeu do próprio Deus. Quando Jesus de Nazaré vai à cruz, ele é filho de Maria. Ele é judeu. Ele é um Jesus Cristo homem. Ali é uma manifestação de Deus, mas em carne. Sim. Carne semelhante à nossa, não igual. Mas é uma manifestação de Deus, mas em carne. Mas é filho de Maria. Quando ele ressuscita, ele já não é mais filho de Maria. Ele é Deus de Maria. Ele é Deus sobre todas as coisas. E seu nome é Jesus Cristo e não Jesus de Nazaré. Por isso a diferença. O religioso, ele não consegue analisar e ver essa diferença do antes e depois. Por isso que ele continua fazendo as mesmas coisas que se faziam antes da cruz. Agora realmente ficou claro, né? Antes era aleluia, mas hoje dizemos Abba Pai. E antes de terminarmos, o senhor queria dizer mais alguma coisa? É só para confirmar, porque às vezes as pessoas pensam que nós estamos falando aquilo que achamos. Não, nós não falamos o que achamos. Nós falamos aquilo que está escrito. Gostaria de ler rapidamente aqui em Romanos 6, no versículo 14, rapidinho. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E se nós estamos debaixo da graça, como filhos, nós dizemos Abba Pai. E olha só, e mais um versículo, para que você tenha certeza que não inventamos nada. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: e porque sois filhos, olha a afirmação do Evangelho, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. É isso, amados. Não é o que pensamos ou achamos, é o que está escrito.
Então, assim, com esse versículo, nós concluímos o vídeo e declaramos você abençoado com todas as bênçãos.